A cúpula do Congresso, parlamentares envolvidos na articulação do chamado PL da dosimetria, apostam que o Supremo Tribunal Federal vai manter a lei aprovada pelo Congresso. A avaliação é de que um acordo informal sobre o texto vai servir como base para os ministros manterem a medida. A gente já havia informado há alguns meses, ainda no ano passado, quando da elaboração desse texto, que ministros do Supremo chegaram a ser consultados sobre a necessidade dessa proposta, que só foi à votação depois de avalizada pelo Supremo. Até mesmo o ajuste feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eu apurei, teria sido submetido ao Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre considerou prejudicados trechos do projeto da dosimetria que contradiziam a nova lei antifacção, que era muito criticado pelo governo, aliás. O texto aprovado pelo Congresso Nacional altera critérios de cálculo de penas e progressão de regime, podendo beneficiar diretamente condenados pelos atos antidemocráticos, incluindo aliados e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo relatos, depois da derrubada do veto presidencial, parlamentares envolvidos nessa negociação dão conta de que houve uma tentativa de calibrar o projeto em conversas com integrantes do Supremo na época da elaboração. Além de evitar um confronto direto com o judiciário, esses parlamentares tentavam justamente evitar que essa medida fosse depois derrubada. O relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, atuou como um dos principais articuladores dessa ponte. A gente apurou que o deputado buscou uma interlocução com ministros para discutir o conteúdo da proposta e trabalhou para consolidar apoio dentro do Congresso Nacional com a segurança de que o parlamento não sofreria um revés posterior. Apesar do esforço, o risco de a matéria ser contestada existe. Especialistas apontam que a proposta pode ser questionada por alterar critérios de punição em casos já julgados e impactar decisões do próprio STF sobre os atos do 8 de janeiro. Ainda assim, a aposta no Congresso é que um texto ajustado previamente tem mais chances de resistir a eventuais ações da Suprema Corte. Na última semana, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria por 318 votos a 144, com 5 abstenções. O PT já disse que deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar a lei. Larissa Rodrigues, vamos lá, Larissa. Favas contadas já, a gente já dizia aqui nos bastidores que o presidente Lula sabia que esse veto seria derrubado, não teve força para brigar com isso, ainda mais em meio ali às tratativas sobre o Jorge Messias, a concentração ficou toda, não deu certo, mas ficou toda na ideia de tentar avançar com a indicação do Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal. Fala um pouquinho mais, Larissa, eu acho que é interessante a gente jogar para frente e entender sobre a possibilidade de judicialização e a reação do Supremo Tribunal Federal. Como a gente tem contado, Larissa, o Supremo sim foi consultado. Várias vezes ministros receberam recados do parlamento sobre a construção desse texto. Fica difícil agora ir no sentido contrário, né? E aí, o pulo do gato é que parece, né, pelo que a gente vem conversando, as nossas apurações, que há um meio termo sendo costurado para o Supremo entender a derrubada desse veto, mas que isso ainda não está claro, Tainá, dentro do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto já tinha falado que ia recorrer dessa derrubada do veto. O próprio PT já entrou com uma ação, né, solicitando. Há um questionamento sobre ali, a gente falou muito sobre isso durante o dia, né, da derrubada deste veto do presidente da República, daquela manobra de Davi Alcolumbre para deixar uma parte de lado. Isso também seria, ao levar ali para o Supremo Tribunal Federal, algo que poderia derrubar a decisão do Congresso Nacional. Então, neste momento que está sendo colocado, já era precificado que esse veto, iria cair. O Planalto já tinha isso, mas a reação do Palácio do Planalto, de imediato, era recorrer ao Supremo. Mas agora, em mais uma dificuldade de relação entre o Supremo e o próprio Executivo, né, que antes eram muito colados, agora como que o Planalto vai ficar diante de uma negativa dos ministros de fato derrubar uma decisão do Congresso Nacional? É isso que a gente vai seguir acompanhando, né, Tainá? Combinado, Larissa. Eu conto com você, tá bom? A gente segue juntas, acompanhando e trazendo detalhes no Bastidores.